Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. E hoje eu trago aquela questão da panela de pressão do Enem de 2020, que foi uma questão um pouco polêmica, mas que na verdade não é tão polêmica assim. Foi uma coisa do momento ali, todo mundo meio nervoso, tentando ler, tentando entender, que acabou confundindo, mas dá para se safar, dá para escapar dessa polêmica. Vou mostrar aqui. Essa questão diz o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o ou a, e aí vem as alternativas. Aqui para essa questão eu acho que vale a pena apresentar para vocês a panela de pressão, o que ela é e como que ela funciona, para que você entenda bem direitinho como se resolve essa questão daqui. Até porque esse conteúdo de panela de pressão é um conteúdo que já apareceu mais de uma vez no Enem e ele passa bastante ali pela termodinâmica, então é um conteúdo até legal de você saber também. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma panela de pressão? Você provavelmente já viu uma panela de pressão, ela tem essa carinha daqui, tá vendo? É uma panela, a princípio, com uma tampa. E quais são as partes dessa panela? Bom, você tem primeiro a parte de baixo, que eu vou chamar de panela mesmo. Você tem a tampa da panela de pressão, que tem essa carinha daqui. E na tampa da panela de pressão você tem alguns componentes. Essa partezinha vermelha daqui, tá vendo que fica na tampa? É a borracha de vedação da panela de pressão. Aqui em cima você tem um botãozinho vermelho. Esse botãozinho vermelho é a válvula de segurança da sua panela de pressão. Além disso, você tem aqui em cima, tá vendo? Uma outra parte. Deixa eu trazer para cá para ficar mais claro. Olha, essa parte daqui, essa pequena tampinha que você vê aqui, é a válvula da panela de pressão. Quando a questão fala em saída de vapores, a saída de vapores acontece por esses furinhos que tem aqui nessa válvula da panela de pressão. Ela não é a válvula de segurança, ela é simplesmente a válvula da panela de pressão. Se por acaso essa válvula daqui falhar, tiver entupida de repente, aí sim a válvula de segurança, que é esse botãozinho vermelho, entra em ação, ela se abre e libera os vapores da panela de pressão. Agora que você já conhece a panela, deixa eu mostrar para vocês como é que se fecha esse tipo de panela de pressão. Vamos lá. Primeiro, repara no seguinte: a boca dessa panela é oval, ela não é redonda. Assim como a tampa, ela não é redonda, ela é oval. E aí para você colocar a tampa, você insere ela meio de lado, reparou? Porque senão não vai entrar. Uma vez lá dentro, você reorienta a tampa e finaliza o fechamento. Como é que isso funciona? Você vai apertar o cabo nessa parte daqui e aí por conta desse aperto, o cabo vai querer fazer esse movimento daqui, ele vai querer descer. Só que repara que tem um pitoquinho de ferro aqui no meio, que vai limitar esse movimento de descida. E aí o que vai acontecer por conta desse pitoquinho? Vai aparecer um torque que vai tentar levantar a tampa da panela de pressão, mas ela não consegue levantar, porque a panela tem esse beiço daqui, que limita o movimento da tampa para fora. Então, o efeito disso tudo no final é que essa borracha de vedação aqui vermelhinha vai ser pressionada contra esse beiço da panela de pressão, produzindo esse efeito de selar o interior da panela. E lá do outro lado, nessa região daqui do cabo, uma presilha de ferro mantém tudo no lugar. Vê só. Então é dessa maneira que vocês podem usar uma panela de pressão, gente. Ela fechadinha, está pronta para ser colocada no fogo e cozinhar o que estiver lá dentro. Agora, qual é a parte física da panela de pressão? Como é que ela funciona de fato? Então, as panelas de pressão são projetadas para operarem com uma pressão interna superior a 1 atmosfera, que, se você lembrar, é mais ou menos 10 a sexta pascals ou 100 quilopascals. E é daí que vem o nome panela de pressão. De acordo com as normas do Inmetro, a pressão de trabalho nessas panelas vai desde 70 kPa até 120 kPa. A norma é a Portaria número 328 de 2008. E o que é pressão de trabalho? Pressão de trabalho é a diferença entre a pressão interna e a pressão externa. Ou seja, a panela de pressão funciona com uma pressão interna de 70 kPa a 120 kPa, além
da pressão atmosférica que está do lado de fora. Resumindo, a pressão interna da panela vai desde 170 kPa até 220 kPa. E aí, essa pressão interna elevada faz com que a temperatura de ebulição da água que está lá dentro fique mais alta, conforme vocês podem ver nesse gráfico daqui. Repara que nesse gráfico a pressão está em megapascals, mas isso não é nenhum problema, porque você sabe direitinho o seguinte: o megapascal é a mesma coisa do que o 10 a sexta pascals, que é a mesma coisa do que o 10 ao cubo quilopascals. Ou seja, no nosso caso aqui, a pressão interna vai desde 0,17 megapascal, deixa eu marcar aqui no gráfico, vai estar entre esse ponto e esse, então vai estar por aqui, até 0,22 megapascal, que vai ser esse ponto daqui. Agora você traça a horizontal para ver qual vai ser a temperatura de ebulição da água quando ela está sujeita a essas condições de pressão. E aí você vê aqui o seguinte: dentro de uma panela de pressão, a temperatura de ebulição da água vai desde 115 graus Celsius até lá perto dos 125 graus Celsius. Claro, a temperatura de ebulição só aumenta depois que a panela pegou a pressão. Antes disso, a temperatura de ebulição continua sendo aquela de sempre, os 100 graus Celsius. Mas como que eu vou saber que a minha panela pegou pressão? Então, para isso é muito simples. Quando você bota a panela no fogo, ela vai esquentando, vai esquentando. A água lá dentro atinge 100 graus Celsius e entra em ebulição, mas ainda não sai nenhum vaporzinho. Por quê? Essa válvula daqui só é acionada quando a pressão interna chega na pressão para a qual a panela foi projetada. Por exemplo, se nesse modelo daqui a pressão projetada de trabalho é 70 kPa, você só vai ter essa válvula daqui sendo acionada para cuspir vapor para fora, efetivamente, em grande quantidade, uma vez que a panela chegue a essa pressão interna. Antes disso, a válvula nem se mexe. Então, quando começa essa saída dos vapores, é sinal de que a tua panela já chegou na pressão de trabalho para a qual ela foi fabricada. E é sinal também de que a água lá dentro já está em ebulição na temperatura mais elevada. Por exemplo, vamos supor que essa panela daqui trabalhe a 70 kPa. Essa é a pressão de trabalho. A pressão interna total vai ser a pressão de trabalho mais a pressão atmosférica, que é de 100 kPa. Portanto, a pressão interna total dessa panela é de 170 kPa. Então, ela é feita para trabalhar a essa pressão. Aí você enche lá com coisas que você quer cozinhar, uma carne assada de repente, você coloca lá, claro, crua, e bota no fogo. Aí a panela vai esquentando e daqui a pouco vai começar a sair uma fumacinha daqui, desse bico da válvula. O que isso significa? Significa que a água lá dentro já entrou em ebulição e a pressão interna da panela já atingiu os 170 kPa para os quais ela foi projetada. E a água lá dentro está a 115 graus Celsius e assim vai permanecer até que se vaporize completamente. Então, quando chega nesse momento, você tem que considerar algumas coisas. Primeiro, como eu falei, a temperatura da água que ainda está líquida, ainda não vaporizou, vai ser de 115 graus Celsius. Ela não vai além disso. Então, se você reduzir um pouquinho a chama, você não vai ter uma redução na temperatura da água. Você só vai ter que superar, usando a chama, eventuais perdas de calor da panela para o ambiente. Ou seja, basta que você compense esse efeito para manter a temperatura da água constante ali, bem próxima de 115 graus Celsius. E se eu não reduzir a chama, o que vai acontecer? Se você não reduzir a chama, a ebulição vai continuar e, eventualmente, essa vaporização vai ser completada. E o que isso implica? Implica no seguinte: agora que a panela está cheia de vapor, esse vapor pode se aquecer além dos 115 graus Celsius. E como você sabe, quanto mais quente estiver esse vapor, maior vai ser a pressão interna na panela. E você vai, naturalmente, ultrapassar a pressão para a qual a panela foi projetada. E isso aumenta cada vez mais o risco de um acidente. Então, gente,
Não façam isso. Uma vez que a panela começou a soltar a fumacinha, você já reduz o fogo, porque você não vai perder nada com isso. Se você deixar o fogo alto, a comida não vai cozinhar mais rápido, porque a água vai continuar a 115 graus Celsius, e a única coisa que você vai causar é um aumento nessa chance de explosão. Inclusive, algumas panelas trazem no manual essa instrução de que você deve abaixar a chama uma vez que os vapores comecem a ser eliminados. Então, primeiro ponto importante aqui, reduzir a chama acarreta em duas coisas. Primeiro, você economiza, porque de fato não vai fazer diferença você manter essa chama alta. E segundo, você reduz, mas não elimina, isso é importante, a chance de explosão. Claro, né, gente, você ainda tem esse dispositivo de segurança. Se por acaso essa válvula daqui estiver entupida e o vapor não conseguir escapar, o que vai acontecer? Antes da panela explodir, bem antes, essa válvula daqui vai ser acionada e os vapores vão ser liberados por ela. Se por acaso ela também estiver com defeito, nesse modelo de panela daqui, aí sim, aí você está numa situação de altíssimo risco. Agora sim, agora que você sabe tudo de panela de pressão, você pode responder essa questão com tranquilidade. Vamos lá. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se vamos lá. Letra A, evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Bom, primeiro, você não evita o aumento da pressão interna, você evita o aumento da pressão interna além do limite para o qual a panela foi projetada. Então essa frase está incompleta nesse primeiro momento. E no segundo momento você tem aqui que evita-se os riscos de explosão. Não é que você evita, mas você reduz drasticamente esses riscos quando você reduz a chama após o início da saída dos vapores. Então a letra A tem uma redação bandida que engana mesmo, só que ela está incorreta. Ela não está escrita da maneira adequada como deveria para estar de fato correta. Letra B fala que você, ao abaixar o fogo, evita a dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. Primeiro, você não tem como evitar a dilatação da panela, porque você está oferecendo calor para ela continuamente. Se você oferece calor, vai acontecer sim a dilatação térmica. Só que ela não acontece assim para sempre, vamos dizer assim. Uma vez que a panela também perde um pouco de calor aos poucos para o ambiente ao redor. E quanto mais quente ela está, mais difícil fica você esquentar ela ainda mais. Ou seja, a dilatação da panela acontece até um certo limite, que foi previamente pensado e projetado pelo fabricante para que a panela mantenha a sua segurança. Então, não, a letra B está incorreta porque você não tem como evitar essa dilatação. Ela acontece, só que acontece até o limite para o qual a panela foi projetada. Letra C fala que, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se perda da qualidade nutritiva do alimento. Essa alternativa está incorreta pelo seguinte: quando você cozinha um alimento em água fervente, ou seja, quando você ferve um alimento, naturalmente já acontece a perda da qualidade nutritiva. Claro que não é uma perda completa, só que ela acontece. Se você quiser ver mais um pouquinho sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Então, letra C está incorreta porque você não evita essa perda. Ela já acontece independente do fogo estar alto ou baixo, uma vez que a água já está fervendo. Letra D fala que ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se a deformação da borracha de vedação. Gente, a borracha de vedação, ela naturalmente se deforma. Primeiro que ela está sendo pressionada contra esse beiço daqui da panela, e segundo que você tem também a deformação térmica. Só que, claro, essa deformação acontece sempre dentro dos limites para o qual a panela foi projetada, de modo que ela permanece segura mesmo com essa deformação. Então, você não evita deformação ao abaixar o fogo, você evita a deformação além do limite para o qual a panela foi projetada. E isso não está escrito na letra D, portanto ela está incorreta. E por último, temos a letra E, que fala que, ao abaixar o fogo, você evita um consumo de gás desnecessário. Corretíssima, por quê? Quando você abaixa o fogo, você mantém a temperatura da água próxima de 115 graus Celsius, cozinha o alimento mais rápido e você ganha com isso um pouquinho de economia no gás, já que um fogo mais alto não iria levar a água para uma temperatura superior aos 115 graus Celsius ainda no estado líquido. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra E. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e entra no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição desse vídeo, para ficar sabendo das salinhas, dos projetos, das novidades e, além disso, poder interagir com todo mundo que está lá nesse grupo, que na maioria dos casos são estudantes que, assim como vocês, estão estudando física para o vestibular. A galera se ajuda bastante e eu também ajudo todo mundo sempre que eu posso. Muito obrigado por assistir e até a próxima!